Olá, meu irmão e minha irmã, nessa sexta-feira, dia 25 de setembro, abramos o nosso coração ao bom Deus para ouvirmos a sua voz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pousai sobre nós, Senhor, a vossa mão, para que ela seja a nossa força e também para que ela faça prosperar o nosso trabalho, que em ti começamos e para vós nos levará. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Acolhamos o evangelho desse dia, narrado por São Lucas. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns que és João Batista, outros que é Elias, mas outros acham que és algum dos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém, e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A pergunta quem é este homem continua espalhando-se por toda a região. Todo mundo comentando, todo mundo querendo saber. É bem verdade que, movidos pela curiosidade, movido por suas necessidades, muitos vão atrás de Jesus, querem ouvi-lo, querem vê-lo, querem conhecê-lo, cada um com seus motivos. E Jesus, então, no evangelho que nós acabamos de ouvir, vira para os discípulos e pergunta: O que o povo está falando? Quem eles pensam que eu sou? É Elias? É a João? É algum dos profetas? Eles reproduzem para Jesus o que ouviram. Mas Jesus quer saber deles. Porque ouvindo tantas coisas, será que eles de fato sabem a quem eles estão seguindo? Então Jesus pergunta: E vós? Quem dizeis que eu sou? E Pedro, em nome de todos, vai dizer: És o Cristo de Deus. Perceba uma coisa. Ontem no Evangelho nós víamos Herodes que estava impressionado, perplexo, ao ouvir de Jesus pelas obras que ele realizava. Perdão dos pecados, as curas, os milagres. Era o que Jesus fazia que impressionava. Assim como muitos que iam atrás de Jesus iam por aquilo que ele fazia, por suas necessidades, por suas curiosidades. Buscavam, mas não para encontrar Jesus, mas para receber dele um benefício. E aqui na resposta de Pedro a gente vê que isso não aparece. Porque o discípulo, aquele que está no caminho com Jesus, sabe que Jesus realiza grandes coisas, mas na intimidade que vai construindo com ele, no segmento, na acolhida da sua vontade, entende que Jesus é maior do que tudo o que ele faz. As obras são grandes, os benefícios são grandes, mas ele é maior, porque ele é Deus que se fez homem, ungido pelo Pai, para entregar a sua vida, para salvar a nossa. É o Cristo, o nosso Salvador. Jesus é Deus e o nosso coração, se deseja encontrá-lo, precisa abrir mão de toda e qualquer ambição humana, curiosidades, necessidades e procurar encontrar quem Jesus é. Sabe como os discípulos conseguiram verdadeiramente se encontrar com Jesus e descobrir quem ele era no meio de um povo que ficava cada um falando uma coisa? Conseguiram chegar ali, no coração, e encontrar a verdade pela oração. Tanto que o Evangelho vai dizer que agora Jesus estava com os discípulos num lugar a sós, orando. A gente pode estudar muito, a gente pode buscar muita informação, a gente precisa buscar todos os conhecimentos da fé,
mas é na oração que o nosso coração encontra com quem Jesus é. E é na oração que nós vamos descobrindo que nós não precisamos que Jesus faça nada de grandioso, que nós precisamos simplesmente que Ele esteja conosco. Porque quando Jesus está conosco, o nosso coração se transforma, a nossa vida se renova, não tanto pelo poder, mas pelo amor que Deus tem por nós. Hoje, o Senhor está nos dando a possibilidade de viver a experiência dos discípulos, que se impressionaram com tudo aquilo que Jesus fazia, que viram os grandes milagres e as grandes coisas que Deus realizou, mas que foram além. Seguiram Jesus e em cada passo deste caminho encontraram com Ele na intimidade, na oração, unindo o coração ao dele. E junto com a oração vem o seguimento. Jesus diz: olha, eu vou e vai acontecer tudo isso. E os discípulos vão juntos. Oração e caminhar com Jesus. Que hoje, eu e você, pela nossa prece e pelo nosso dia bem vivido com Jesus, possamos encontrar Ele. E encontrando Ele, confiar na força do seu amor. Busque pelo Senhor e você encontrará muitas maravilhas. Mas a maior maravilha que você vai encontrar é o próprio Jesus, que enche o nosso coração de amor e que ilumina os nossos passos, por quem Ele é. Ele é Deus que te ama, que está ao seu lado e que agora te abençoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.